Oi pessoal, eu sou a professora Simone Eleutério e hoje eu tenho uma aula muito legal para vocês. A aula de um suplá. O suplá tá super em alta, o pessoal tá usando bastante, a gente vê muito nas revistas de decoração, nas lojas de decoração, então é uma peça que não pode faltar aí na decoração da sua casa ou você que faz pré-venda. Pré-venda é muito legal porque você pode confeccionar vários com a mesma receita e montar os jogos, por exemplo, 2, 4, 6, até 8, o que facilita bastante para você compor o seu mostruário. Aqui o modelo de hoje é esse modelo aqui, um modelo bem básico, mas ao mesmo tempo um modelo que fica lindo. Sabe aquela peça simples que encanta? Então é essa aqui que a gente vai aprender na aula de hoje. Para confeccionar essa peça, um suplá, eu usei o barroco econômico, 100 gramas, ainda sobra um pouquinho do novelo. E o legal também é que você aqui, com essa peça, pode usar o barroco de 200 e você confecciona então duas peças, ou de 400, você confecciona as 4. Se você quiser fazer com 6 peças, você tem também a quantidade exata, um novelo de 400 e um novelo de 200, então a gente faz os 6. 2 de 400, a gente faz o jogo com 8. Então você já tem aí a possibilidade de não ter muita sobra do fio, caso não for usar a mesma cor depois. Vamos começar a nossa aula? Iniciando a nossa aula, nós fazemos 6 correntinhas. Depois das 6 correntinhas finalizadas, unimos a primeira correntinha à última com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, onde vamos para a carreira inicial, completando, preenchendo a argola com mais 19 pontos altos. Lembrando que as 3 correntinhas iniciais nós já contamos como um ponto, então teremos ao final da carreira 20 pontos altos. Vou finalizar a minha e voltamos já dando continuidade à peça. Bem, aqui já finalizamos os 20 pontos altos. Vamos fechar a carreira contando lá nas correntinhas iniciais. 1, 2, 3. Fecho com um ponto baixíssimo e já vamos para a segunda carreira. Vamos trabalhar uma flor sem volume, mas ela tem o desenho da flor aqui no centro. Então, inicio com 4 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base e no próximo prendo com um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base e no próximo prendo com um ponto baixo. Seguindo essa mesma sequência em volta de toda a carreira, onde vamos montar 10 mini argolinhas como base para as 10 pétalas que vamos trabalhar na próxima carreira. Argolinhas finalizadas, vamos fechar a 10ª argolinha. Fecho com um ponto baixíssimo e daqui mesmo faço uma corrente e vamos começar a trabalhar as pétalas, onde fazemos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa pétala tem o formato de um leque. Finalizei a primeira, também faço uma correntinha e sobre o ponto baixo da carreira anterior, prendo mais um ponto baixo. Iniciando a próxima, uma correntinha, 2 pontos altos trabalhados dentro da argola, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma correntinha finalizando a pétala e prendo com um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Vamos repetir esse mesmo processo nas 10 argolas em volta da base, repetindo sempre um leque. Entre um leque e outro, sempre uma correntinha, tanto no início quanto no final de cada uma das pétalas. Depois dessas pétalas finalizadas, já iniciamos a base do nosso suplá. Vou fazer a minha aqui, você faça a sua aí e nós voltamos iniciando a base.
pétalas finalizadas. Vou fechar a última e temos as 10 prontinhas. Elas ficam assim, bem irregulares, porque elas ainda não estão presas. Para continuar agora formando a base, nós vamos trabalhar aqui, ó, dentro de cada intervalo de correntinhas ao longo de toda a carreira, nós vamos trabalhar um bloco. Para que eu não precise cortar o fio, eu caminho com um ponto baixíssimo até chegar ao espaço de correntes. Dentro de cada um dos espaços de correntes, vamos trabalhar 5 pontos altos, iniciando aqui com 3 correntinhas mais 4 pontos altos. No total, 5 pontos altos formando o primeiro bloco. Faço uma correntinha, vou para o próximo centro de pétala, onde eu tenho um intervalo de correntes, e trabalho mais 5 pontos altos. Lembrando que essa é a primeira carreira da base, olha só como ele vai arredondando. Aqui, uma correntinha, sempre entre um bloco e outro, e novamente no espaço de correntes no centro da pétala da carreira anterior, nós trabalhamos os 5 pontos altos. Já temos aqui 3 blocos, vamos contornar toda a carreira até finalizar os 10 bloquinhos. Eu volto já para a segunda carreira da base do suplá e com ela já iniciamos os aumentos. Pessoal, olha lá, carreira finalizada, agora a gente já começa a ver o formato arredondado. E olha como a flor ficou bem regular agora, mostrando bem o seu desenho. Aqui nós precisamos fazer os aumentos. Como estamos trabalhando com o formato arredondado, a cada bloco faremos um ponto a mais para que ele ganhe o mesmo formato em toda a peça, deixando a peça nivelada. Então, no primeiro ponto de cada bloco, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. O restante do bloco, continuamos fazendo um ponto alto para cada ponto do nosso bloco. Cheguei ao final do bloco, seguimos o mesmo processo da carreira anterior. Uma corrente, iniciando o próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Nos próximos pontos do bloco, trabalhamos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Novamente, de um bloco para o outro, uma corrente. Vamos trabalhar mais um bloquinho para reforçar o nosso entendimento. Então, no primeiro ponto, 2 juntos no mesmo ponto da carreira de base. E os próximos, um ponto alto para cada ponto do bloco, sempre com uma correntinha entre eles. Dessa forma, vamos trabalhar toda a carreira e eu volto mostrando para vocês como confeccionar as próximas carreiras antes do acabamento. Porque vamos trabalhar aqui 7 carreiras de base, que na verdade são exatamente iguais. Mas eu vou finalizar essa segunda e já volto mostrando esse detalhe para vocês. Olha lá, pessoal, aqui a base já finalizada, esse daqui é o nosso suplá pronto, inclusive com o biquinho. E aqui vocês vão poder observar carreira a carreira, onde temos as 7 carreiras de base já finalizadas. E olha lá, a cada início de carreira e a cada início de cada um dos 10 blocos em volta da base, nós temos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, o nosso formato fica bem bacana. Aqui nós fizemos os aumentos sempre no primeiro ponto do bloco. E nós ganhamos aqui o formato que vai formando um catavento, ó, ele vai se direcionando sempre para o lado direito.
Se nós, de repente, quisermos os blocos retos, nós trabalhamos o aumento, ou seja, os dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, sempre ao final de cada bloco. Então, teremos o bloco completamente retinho. E no formato curvado, como fizemos na aula, sempre no primeiro ponto do bloco. Agora eu vou voltar no suplá que estamos confeccionando, já com a base pronta com as 7 carreiras, onde vamos trabalhar o acabamento final, o barradinho do nosso suplá. Olha lá, pessoal, aqui eu já comecei a carreirinha de base do nosso biquinho, fazendo a última carreira, o acabamento final do suplá. Aqui, no primeiro ponto do bloco, prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes e trabalho nesse mesmo ponto da carreira de base, mais 3 pontos altos. Sem fazer correntinhas, pulo 2 pontos da carreira de base. No terceiro, prendo com mais um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo 2 pontos da carreira de base e no terceiro prendemos com um ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo ponto trabalho mais 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Quando eu chego aqui no final, eu tenho a sobra de 3 pontos. Então, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Aqui vamos pular de um bloco para o outro, onde trabalhamos 2 correntinhas e sigo o mesmo processo do bico, fazendo os 3 pontos altos. Para finalizar a sequência, nós vamos trabalhar aqui em cima do intervalo de correntes, onde prendo no primeiro ponto do próximo bloco com um ponto baixo. Então, dessa forma, completamos a sequência, que fica da seguinte forma: 3 bicos em cima do bloco e o quarto, onde pulamos de um bloco para o outro. Olha lá os 4, onde finalizamos a sequência de cada um dos blocos. Olha esse anterior, 1, 2, 3, e o quarto bloco, onde pulamos aqui de um bloco para o outro da carreira de base, fazendo os 3 bicos, quarto pulando. Dessa forma, seguimos a sequência em volta de toda a carreira e eu volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, olha só aqui a nossa peça prontinha. Essa foi a nossa aula de hoje para Círculo na TV. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.